Como encontrar a vaga ideal para mim no mercado australiano? Olá, eu sou a Carol Duarte. Eu trabalhei aqui na Austrália em empregos operacionais e em empregos profissionais e eu já ajudei uma centena de pessoas a conseguir emprego na área de formação aqui na Austrália. E hoje eu vou falar uma coisa que eu vejo muita gente negligenciando quando vão buscar um emprego na área, que é fazer uma boa pesquisa de mercado. Então, eu vou trazer aqui para você o porquê que é muito importante fazer essa pesquisa, como que isso pode te diferenciar de outros aplicantes, como que isso pode fazer você ganhar mais e como isso pode fazer que seja mais fácil de você entrar no mercado de trabalho. Pois bem, muita gente quando quer buscar um emprego na área ou quando precisa buscar um emprego na área, porque essa vai ser a única forma de conseguir a residência permanente, por exemplo, eles já querem pular essa parte e já ir para aplicação. Ah, eu quero um currículo, fazer uma carta de apresentação e aplicar. E eu vejo, o quanto faz diferença aquela pessoa que entende do mercado, que entende como funcionam as coisas na Austrália, para aquelas pessoas que simplesmente querem aplicar porque o que eu quero é a minha vaga e é isso e pronto. E aí, o que eu vejo assim uma grande diferença? Primeiro, o mercado do Brasil e o mercado australiano é muito diferente em todos os aspectos. A Austrália, por exemplo, é um país que é muito mais especialista, então você vai achar muito mais cargos aqui que você vai fazer exatamente aquilo ali e pronto. Enquanto no Brasil a gente é muito mais generalista. Então, você às vezes vai entrar numa empresa, você vai fazer várias coisas diferentes e você vai ser muito bem visto por isso. E aqui na Austrália é diferente. Se você falar, eu consigo fazer de tudo, talvez eles não vão te achar um candidato muito interessante, porque eles vão querer que você faça só aquilo ali que eles estão anunciando na vaga, ou só aquilo ali que está dentro do seu escopo de trabalho. Óbvio que isso pode mudar um pouquinho se você vai trabalhar em uma empresa um pouco menor. Às vezes uma empresa menor vai precisar um pouquinho dessa flexibilidade, mas principalmente em empresas médias ou grandes, é muito importante você mostrar, que você é especialista naquilo ali. E aí eu já vejo muita gente que vem do Brasil, principalmente pessoas que já têm experiência, com uma dificuldade muito grande, porque às vezes o cargo que teve no Brasil corresponde a 2, 3, 4 cargos diferentes aqui na Austrália. E aquelas pessoas que não têm experiência não sabem nem por onde começar. E é por isso que eu quero falar aqui dessa importância de estudo de mercado para você realmente conseguir entender como as coisas funcionam e se vender muito bem, que é o que você mais vai precisar para conseguir um emprego aí na sua área. Pois bem, quando eu falo de estudo de mercado, eu estou falando de realmente entender totalmente a sua indústria. Primeiro é você entender como é que são os cursos aqui, como é que o profissional da sua área é chamado aqui, né? Qual que é o nome da formação em si? O que é estudado dentro dessa formação? O que eles esperam que profissionais que fizeram aquela formação consigam fazer ao final da faculdade? Às vezes isso é diferente de um país e de outro. Às vezes, por exemplo, arquitetura e urbanismo. No Brasil, você tem uma pessoa que forma e é um arquiteta e urbanista. Aqui na Austrália, você vai ter duas faculdades diferentes. Então, por exemplo, eu vejo muita gente errando isso. Às vezes não entende exatamente como é que funciona isso, e aí coloca isso no currículo e as pessoas nem entendem. Porque assim, como assim você faz as duas coisas? Porque não é a forma que funciona na Austrália. E às vezes, por mais que ele fale assim, nossa, mas eu tenho isso tudo, aí eles podem te ver como assim, não, isso não tá parecendo que tá certo, isso aqui não tá parecendo que é muito bom. E aí pode, na verdade, te dificultar em vez de te facilitar. Isso é muito comum, tá, gente? No Brasil, quanto mais curso você tem, quanto mais você estudou, quanto mais capacitado você é, quanto mais qualificação, mais eles te valorizam. Aqui na Austrália, eles valorizam muito pela experiência. Então, se você tem experiência em uma área e você vai seguindo e crescendo naquela carreira, isso para eles é muito mais vantajoso, eles vão gostar muito disso. Obviamente, se você tiver uma qualificação no topo dessa experiência, vai fazer diferença. Mas se você tiver só experiência, às vezes você já vai conseguir certos cargos mais altos, mais seniors, que no Brasil, assim, impossível você chegar em um cargo desse sem ter uma qualificação muito boa. Então, você já consegue ver também essa diferença de mercado nesse sentido. E aí, o que eu vejo muita gente fazendo, por exemplo, é às vezes querendo partir para o currículo sem entender, por exemplo, essa parte de qualificação. Outra coisa que as pessoas não entendem é quais são os cargos disponíveis, como que funcionam esses cargos, qual que é a hierarquia entre eles. Então, as pessoas às vezes pegam um cargo que tinha no Brasil, traduz o nome para o inglês e aí fala, vou agora buscar um emprego na minha área neste cargo, porque é isso aqui que eu, preciso e sei fazer e quero fazer.
E às vezes a pessoa nem se dá conta que as responsabilidades de um cargo e outro são diferentes. Porque no Brasil, esse cargo às vezes está tendo uma hierarquia diferente do que ele está aqui na Austrália. Um exemplo muito bom disso é um cargo de coordenação. Na minha área lá no Brasil, né, na área da construção, uma pessoa que é uma coordenadora é uma pessoa assim, no topo da carreira. Então ela já passou por tudo que tinha que passar e agora é coordenadora, está num cargo gigantesco. Aqui na Austrália, esse nome coordenador, na minha área construção, é o mais básico de todos. E aí eu já vi gente, por exemplo, que às vezes colocou, né, que saí de um cargo de gerente de projeto e fui para um cargo de coordenação. E aí as pessoas devem olhar para essa aplicação e pensar, mas como assim? Você saiu de um cargo muito bom e caiu para o cargo de entrada? Então as pessoas não entendem. Então é importante que ao estudar o mercado daqui, você também entenda como é que é a hierarquia e quais são as responsabilidades de cada cargo. Carol, mas e se o cargo que eu tive no Brasil, eu descobri aqui na minha pesquisa que corresponde a vários cargos aqui na Austrália? Você vai entender quais eram aquelas responsabilidades principais e você vai se chamar deste cargo com o nome aqui da Austrália. Não adianta você simplesmente traduzir ao pé da letra e colocar no seu LinkedIn, colocar no seu currículo e partir para as aplicações, porque isso vai ficar difícil para entender, né, para o recrutador entender ou para a empresa entender, e isso vai, obviamente, dificultar a sua entrada no mercado de trabalho. Outra coisa que as pessoas não pesquisam e não entendem aqui é aquele vocabulário mais técnico. Então, muita gente acha que tem que estar com inglês maravilhoso para conseguir um emprego na área. E na verdade, não. Você tem que conseguir se vender muito bem na entrevista. E para isso, você tem que entender muito bem quais são esses termos em inglês, como é que as coisas são faladas e como são essas responsabilidades em inglês. Isso não é muito difícil de conseguir. Nos próprios sites de emprego, você vai conseguir acessar as vagas daquele cargo que você está buscando, e aí, através dessas vagas, você vai conseguir ler ali no job, como é que fala? Na descrição da vaga, e pegar os principais termos, e entender como é que eles são. E ao entender esses termos, você vai poder adicionar isso ao seu vocabulário para conseguir falar melhor e entregar melhor, né, numa conversa com o recrutador ou até colocando no seu currículo, o que você fazia, porque você vai começar a utilizar um vocabulário local. Erro que eu vejo às vezes as pessoas fazendo. Vai direto no chat GPT, pede para poder traduzir o currículo, pede para escrever aquilo ali, e às vezes não é o vocabulário que é utilizado aqui. Então, muito cuidado ao pedir uma inteligência artificial para poder traduzir o seu material. Vá na fonte primeiro, tenta entender primeiro como é que funciona o mercado, através até desses anúncios de emprego. E aí, a partir desse momento, quando você tiver mais informação, você consegue sim utilizar de um chat GPT da vida para poder te ajudar em certas coisas, mas você vai fazer comandos muito melhores, com palavras mais específicas, e vai também saber avaliar o que está saindo dali, o que eles estão te dando de exemplos ou de, né, o que eles estão escrevendo ali para você não correr o risco de fazer um currículo, escrever um monte de coisa que não tem nada a ver, que não faz parte do vocabulário da indústria, e por isso seu currículo chamar menos atenção na hora de uma aplicação. Como aqui eles são mais especialistas, você vai chamar muito mais atenção se você focar em um cargo que você realmente quer, um cargo que faz sentido para o local que você está mudando, e aí sim você fazer todo o seu material, o seu currículo, a sua carta de apresentação e, de preferência, quando for fazer suas aplicações, adaptá-los para aquela vaga que você quer. Ah, vou ficar copiando a descrição da vaga e colocando no meu currículo? Não, não é exatamente isso. O que você vai fazer é, a partir do momento que você vê a descrição da vaga, você consegue entender o que eles estão querendo ali e que você não mostrou muito bem no seu currículo. Porque, obviamente, né, um resume, que é como a gente chama aqui, né, um currículo de 1 a 3 páginas, ele vai ter ali só aquela parte principal. E tem muita coisa que você fez na sua empresa que às vezes você não escreveu ali porque não é o mais importante da sua vaga. Mas às vezes aquilo vai ser o mais importante para uma vaga que você quer aplicar. Então você tem que colocar isso no seu currículo e por isso que eu acredito ser muito importante essa adaptação. Só que você só consegue fazer uma boa adaptação se você tem um entendimento do mercado muito bom, para já fazer um currículo padrão muito bom e quando tiver essa diferença de funções ou, né, alguma responsabilidade diferente que não faz parte ali do padrão, você vai conseguir facilmente entender isso e adaptar no seu currículo.
Outra coisa que é muito importante, tá, gente? Eu fiz um vídeo anteriormente explicando o que eu chamo de trabalhar na área, porque às vezes a pessoa pensa assim: eu sou formada em engenharia elétrica, eu tenho que ser engenheiro elétrico. Não, às vezes você pode ter diversos outros cargos dentro da engenharia elétrica, ou da engenharia química, ou da administração, ou enfim, de TI, de qualquer outra área. Então você pode transitar entre cargos diferentes dentro daquela área. No Brasil, eu sei que em alguns cargos os nomes são muito padrões, e aqui você vê que existem muitos cargos diferentes dentro das indústrias. Só que para você conseguir, né, entender muito bem qual cargo você quer e se vender muito bem para essas vagas, você vai ter que entender como é que eles funcionam, qual que é a hierarquia, e aí assim que você pegar este cargo específico, você vai fazer todo o seu material, tudo que você quer voltado a este cargo. Você vai nichar naquilo ali, porque vai ser muito mais fácil que você consiga trazer o melhor de você para aquele cargo, naquele currículo, do que se você fazer alguma coisa muito geral, pensando em vários cargos diferentes. Se por um acaso você tiver mais de um cargo em mente e quiser fazer aplicações para mais de um cargo, você pode fazer mais de um currículo padrão. Então você tem um currículo aí para uma vaga específica e tem outro currículo para um outro tipo de vaga e você vai usá-los à medida que você vai aplicar para aquelas vagas. O jeito que eu gosto de trabalhar com os meus alunos, né, com os meus clientes da assessoria, é, na verdade, fazer uma estratégia muito bem feita, pensando primeiro no tipo de trabalho que faz mais sentido para eles em questão de visto. Tem muita gente que quer ficar na Austrália permanentemente, então esse cargo tem que ser alinhado com essa estratégia de visto que eles vão traçar aí com um agente ou um advogado de imigração. Aí eles podem ver quais são os cargos mais fáceis deles entrarem por conta dos cargos passados que eles já tiveram, das experiências que eles tiveram, às vezes lá no Brasil, ou às vezes até uma experiência mais operacional aqui na Austrália, e depois daquilo que eles mais querem no longo prazo. Então eu gosto muito de pensar nesses 3 tipos de vaga para poder tentar fazer uma interseção entre elas e entender o que é prioridade e neste momento sim entender qual que seria o cargo mais interessante para este candidato, para esse profissional. Agora, o que a gente não pode ignorar, e que está muito claro na minha cabeça pelo momento que eu estou vivendo, é o mercado local. Então, você vai aumentar suas chances aí nichando por um cargo específico que está alinhado com a sua estratégia, mas quando você vai falar de localização mesmo, na cidade, no bairro, no estado que você está morando, você tem que entender quais são as indústrias mais fortes naquele lugar. Por quê? Se o seu cargo estiver alinhado com a indústria mais forte, vai ficar mais fácil de você ser muito melhor remunerado por aquilo. E às vezes, você pode ter em mente, eu queria este cargo aqui, que é o que eu tá alinhado com uma estratégia de visto, é o que eu fazia no Brasil, eu quero crescer nessa carreira, vou buscar por isso. E aí você vai ver que no local que você está morando, não tem muitas empresas, não tem muitas opções naquele mercado. E aí não adianta nada. Eu falei muito em um vídeo passado sobre o que significa esse trabalhar na área, e lá eu cito um pouquinho disso, da gente às vezes ter que se redescobrir, ter que se reinventar para o mercado daqui. Porque às vezes eu não estou com inglês o suficiente para estar no cargo que eu tinha lá no Brasil, então às vezes vou ter que achar um cargo muito parecido que vai me levar para lá, mas que faz sentido com o inglês que eu estou em hoje. Às vezes eu estou no visto de estudante e um cargo de maior responsabilidade não vai funcionar trabalhando somente 3 dias por semana. Então eu vou ter que entender com as habilidades que eu tenho, qual que é o cargo que vai estar alinhado aí com um tipo de trabalho part-time. Às vezes eu estou muito tempo fora da área e por conta disso eu não estou com confiança de entrar em um cargo pleno. Então talvez eu vou ter que dar um passo para o lado, um passo para trás para poder entrar em um lugar, mas principalmente numa empresa que vai me deixar crescer rapidamente para o cargo que eu tinha. Então, tem muitas coisas que a gente tem que avaliar nesse momento. Porém, uma coisa que a gente não pode ignorar é o mercado local. Então, eu trabalhei na minha área, né, por muitos anos em Sydney. Recentemente, eu me mudei para uma cidade bem pequenininha, 2 horas de Sydney, e a área que eu trabalhei na maior parte do tempo lá em Sydney não é muito forte aqui. Por quê? Em Sydney, alguns anos atrás, a área comercial estava bombando. Você ia na City, né? Você ia ali no centro da cidade e você via muitos guindastes em cima de vários prédios, porque estava tudo em construção. Muitos prédios comerciais, muitas reformas, muita coisa acontecendo. E aí eu aproveitei esse boom do mercado lá e eu trabalhei em empresas que faziam projetos comerciais
para as maiores construtoras aqui da Austrália. A partir do momento que eu mudei para essa cidade menor, eu hoje em dia estou trabalhando remotamente para o meu chefe lá de Sydney, porém eu já comecei a abrir minha mente para poder talvez buscar um emprego aqui. E quando eu olho para o lado, não tem obra comercial, porque é uma cidade menor, não tem nem prédios aqui. E aí não faz muito sentido eu querer encontrar a vaga ideal que faça prédios. Porque eu posso até, às vezes, encontrar em uma cidade aqui próxima, que vou ter que, sei lá, viajar um pouquinho para poder trabalhar, mas é muito mais fácil se eu entender o que o mercado aqui precisa, o que eu tenho de habilidades, o que eu tenho de experiência, e aí ver qual que é o lugar melhor para eu trabalhar, para eu poder transferir aquelas habilidades e aquela experiência que eu já tenho e somar em uma outra indústria. No meu caso, por exemplo, aqui onde eu moro, é muito forte a construção civil. Então, eu trabalhava lá na Austrália, não, em Sydney, mas com prédios comerciais. Aqui é muito forte a parte civil, a parte de infraestrutura, estradas, pontes, todas essas coisas. E lá tinha um pouco, mas não era muito assim, e era muito mais fraco. Então, se eu quiser crescer aqui, conseguir um emprego que me pague mais, neste mercado vai fazer mais sentido. Outra área que é muito forte aqui, mineração. Tem algumas mineradoras aqui perto, né? Alguns lugares que eu poderia trabalhar. Alguns que você pode ir trabalhar e voltar. Tem alguns que são um pouquinho mais distantes, que às vezes as empresas eles fazem o que a gente chama de fly in, fly out, né? Tipo, você vai, passa um tempo e depois volta para casa. E essas empresas, elas vão ter ali alguns cargos que vão ser voltados à minha área e que eu vou poder, obviamente, usufruir de um salário muito maior, porque é algo forte, onde o dinheiro está nessa região. Outra coisa que é muito abundante assim no bairro que eu moro são construções residenciais. E aí o que eu fazia lá em Sydney não funciona para esse tipo de construção. Mas eu poderia falar, quer saber? Vou trabalhar com residencial, vou ver o que eles precisam aqui, quais habilidades que eu consigo transferir e aplicar para essas vagas. E aí qual que é a importância de entender muito bem o mercado? Que entendendo aí dessa parte civil, a parte de mineração e a parte de residencial é o que paga menos. Então eu poderia até decidir ir para este lugar, buscar uma vaga assim, fazer toda a minha aplicação, fazer o meu currículo, a minha carta de apresentação voltada a esse tipo de projeto. Só que eu iria, entendendo como é que é o mercado e o que é mais forte, nesse aqui eu iria receber menos. O salário não é tudo, tá, gente? Se eu quisesse essa experiência, ou porque, tem tanta construtora fazendo casas aqui perto, que eu poderia trabalhar bem pertinho de casa, às vezes por outras comodidades, isso poderia ser mais importante para mim. No momento não é. Eu prefiro sim ir para a área de civil ou ir para uma mineradora para poder ganhar um salário maior neste momento de vida pelos meus objetivos com meu marido. Então, tenha isso em mente, porque se você for trabalhar em uma cidade tal, em uma área que não é o mais forte daquilo, muito provavelmente você vai estar ganhando bem menos do que você poderia. E aí é uma forma de você, além de conseguir fazer um material que te venda mais para as vagas focadas naquele mercado que paga mais, de você já, né, se destacar aí quando você for fazer suas aplicações, porque vão ter pessoas que não estão pensando nisso, estão usando o mesmo currículo, a mesma aplicação para todo tipo de empresa, o que eu não recomendo. É por isso que eu queria falar muito aqui com vocês dessa importância da pesquisa de mercado, porque isso vai ditar todas as próximas fases do seu, né, da sua aplicação aí na construção do seu material, do seu LinkedIn, para você conquistar os recrutadores ou aquela vaga que você tanto sonhou. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu vou deixar um vídeo aqui que vai te contar um pouquinho mais. Deixa eu ver onde que eu vou deixar. Para cá, eu acho. Vou deixar um vídeo que vai te mostrar um pouquinho de como você pode fazer para conseguir entrar no seu mercado aqui na Austrália.